da imprensa tem feito a diferença nessa forma de nós nos comunicarmos, alcançarmos o cidadão catarinense. E destacar aqui a participação também da Vanessa e da Lu, que são as nossas intérpretes da língua brasileira de sinais. Elas não utilizarão máscaras porque também utilizam a expressão facial para se comunicarem. Secretário Elton, secretário de Saúde de Santa Catarina, chefe da Defesa Civil, João Batista, também a médica infectologista, doutora Lígia Grininger. Acertei, doutora? Grininger, muito bem. E agradecer a todos que nos acompanham, que participam, que fazem perguntas e que estão sempre trabalhando conosco. Eu estava vindo agora, há pouco, passando pela Beira-Mar Norte, e percebi que algumas pessoas que estavam se movimentando, se dirigindo, ou, enfim, indo para o trabalho, ou até mesmo, eventualmente, fazendo alguma atividade ali na Beira-Mar, estavam utilizando, eram poucas pessoas na rua, isso é muito bom, e essas poucas pessoas, praticamente todas, eu vi, estavam utilizando máscaras para proteger-se e proteger as outras pessoas também. Então, acho que é um sinal de adesão. O nosso povo, o povo de Santa Catarina, é um povo muito ordeiro, trabalhador, povo educado. O nosso estado realmente é um estado de excelência no que diz respeito a uma série de condições. A gente tem visto algumas populações do Brasil e do mundo não respeitando as ordens de distanciamento social, esse isolamento seletivo, o comércio funcionando em alguns locais de forma proibida, ele mesmo assim funcionando, e quando funciona como um agravante, não utilizando qualquer equipamento de proteção individual, alguns funcionando a portas fechadas, com um número excessivo de pessoas no interior. Então, o que nós estamos propondo e fazendo com adesão maciça de você, cidadão que nos ouve, que nos vê hoje, que nos acompanha aqui, é exatamente essa parceria entre o governo, as ações responsáveis e o convívio responsável que você está promovendo hoje com o vírus que é circulante e que já está em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Nós precisamos manter esse foco, o foco de salvar vidas. Essa é a nossa primeira batalha, nossa primeira cruzada, a grande cruzada é salvar vidas. E nós temos que manter sempre em mente que esse é o nosso objetivo principal, o objetivo de preparar o poder público para assistir as pessoas que demandarem alguma intervenção de saúde e que esse momento, que é uma crise que vai se agravando no Brasil e em Santa Catarina, não seja utilizado de forma política, para uma escalada política, nós sabemos que de um lado tem pessoas morrendo em várias cidades brasileiras, aqui também não é diferente. Do outro lado, é uma crise também econômica, com vários empresários em situação muito difícil, querendo trabalhar, e ao mesmo tempo, até aqueles que estão liberados para funcionarem, para trabalharem, não têm um respaldo, uma resposta econômica, porque há uma espécie de recessão nacional e internacional em função da incerteza que a pandemia trouxe para o mundo e para o Brasil. Então, nós não somos uma ilha, obviamente, não estamos isolados desse processo, estamos sentindo toda essa crise econômica, né, que vai se consolidando e que, em princípio, será de longa duração, tanto a crise instalada na área econômica, quanto também na área da saúde. É muito importante a gente separar, nós precisamos estar juntos, não utilizar esse momento para uso político, né? É uma irresponsabilidade fazer-se isso, e concitamos a todos que tenham essa responsabilidade juntamente com o governo do estado, tenham essa empatia, essa troca, de se colocar aí na condição da outra pessoa, de entender as razões pelas quais existem várias demandas sociais que precisam ser atendidas e também respeitar os sinais, né, e as determinações que o governo tem feito para que tudo saia bem, que a gente possa enfrentar isso com muita coragem e tenha bons resultados. O Brasil hoje amanhece também com outra notícia ruim, que é a questão do número de óbitos no âmbito nacional, e ele praticamente manteve aquele índice. Nós tivemos, há 48 horas, um arredondamento de 204 novos óbitos, e agora, nas últimas 24 horas, mais 204
novos óbitos no Brasil. Quer dizer, é a marca desse momento até o momento, o pico mais agudo em termos de número de óbitos no Brasil, e está se mantendo, o que nos mostra que a perspectiva, a expectativa que nós temos, ela não é boa em relação a esses casos. Há um incremento, são um total de 1.736 óbitos no Brasil, com 28.320 casos confirmados, a variação de 12% para mais dos casos confirmados e mais de 13% para os casos, então, de óbito no Brasil. 204 mortes nas últimas 24 horas. Aqui em Santa Catarina, nós tivemos mais um óbito, acrescido ao número que revelamos ontem, de 28 óbitos. Então, temos um total de 29 óbitos. Foi um óbito de uma pessoa de mais de 80 anos, que faleceu em Balneário Camboriú. Também estava numa casa, né, que abriga pessoas de mais idade e foi internada também em condições, necessitou intervenção, UTI, enfim, e acabou vindo a óbito. Então, somando-se a esse número de ontem, 28, mais um óbito, então, hoje. São vários municípios de Santa Catarina que têm confirmados os casos para a Covid-19. Portanto, nós temos que prestar atenção. Não é porque a gente não tem na cidade nenhum caso hoje revelado, né, digamos, confirmado da Covid-19, que nós não tenhamos ninguém com a doença, ou em condições, pelo menos, que não tem sinais e sintomas, de transmitir o vírus aqui para a sua comunidade. Então, você também deve estar recebendo, aqueles que têm próximo da sua casa, uma pessoa com menos de 200 metros, no raio de 200 metros de distância, confirmado para a Covid-19, você vai receber um SMS que tem sido colocado à disposição, um serviço que o Estado coloca à disposição para avisar as pessoas e para que a gente consiga, então, manter essas boas práticas. Nós temos um site, coronavírus.sc.gov.br, que tem todos os manuais de boas práticas, né, de convívio seguro, de convívio responsável com o Covid-19, e você pode baixar isso na internet. Nós também temos o boletim, esse boletim que nós estamos atualizando agora, ele vai passar, então, a integrar, a partir desse instante, com esses números, a curva, inclusive, a curva de contágio e a curva também de óbitos, de forma que vai demonstrando a partir de um gráfico de tempo, né, cronológico, e acentuando ou não a curva. Nós estamos aí, podemos dizer que estamos sob controle no que diz respeito a essa situação em Santa Catarina. Nós temos hoje 100 pessoas em leitos de UTI, não são mais, agora baixou. Isso aqui é o dado matutino. São 98 pessoas em leitos de UTI. E em ventilação mecânica, eu também tenho registrado aqui 63 pessoas. É isso. E o restante não necessitando. Mas nós tivemos também mais de 100 pessoas que deixam a UTI, né? Qual é o número que nós temos? 111 pessoas que deixam a UTI. Então, estamos conseguindo, percebendo que as pessoas estão sendo internadas, passando por ventilação mecânica, mas estão saindo da UTI, indo para o leito de enfermaria, o que significa dizer que as pessoas estão sendo curadas, estão suportando, protocolos são idênticos em todo o estado, não é isso, doutor Elton? E que são aplicados aqui, são aplicados em qualquer hospital, seja da rede privada, seja da rede filantrópica do estado, os hospitais filantrópicos, que o estado investe também, tem participação neles, e também os próprios do estado de Santa Catarina. Portanto, é isso, lembrar que a gente pode ser acompanhado também nessas notícias, além do site coronavírus.sc.gov.br, que também tem autoexame nesse site, tem os manuais, tem o nosso painel aí de informações, com essas curvas, com gráficos, tem videoaulas para o pessoal da saúde, e também tem boletins diários ali. Nós temos as redes de governo, Facebook e Instagram, @governo.sc, e YouTube é Governo de Santa Catarina, e o site que eu já mencionei também. Então, é importante destacar que a gente ainda pede para as pessoas ficarem em casa, e aqueles que necessitam sair, estão saindo, por serem consideradas atividades essenciais, ou alguns setores da indústria e do comércio também foram liberados, mas devem fazê-lo de forma segura e mantendo os protocolos de segurança orientados pelo Centro de Operações em Emergência de Saúde,
aqui da Secretaria do nosso Estado. Nós, não sei se alguma questão inicial, ou a gente pode passar para as perguntas, né? Podemos ver a participação dos nossos que assistem, que ouvem. Everton Palaoro, Visor Notícias. Existe alguma perspectiva de liberação para a operação dos centros comerciais em ambiente aberto, como boulevards e outlets aqui no estado, que operam como se estivessem numa rua ou quadra comercial? Aí depende do que vai funcionar nos boulevards, e depende do tipo de comércio e também a caracterização de fato, se o ambiente não é fechado, se o acesso a ele não gera aglomeração de público. São casos em concreto que teriam que ser avaliados caso a caso pela nossa vigilância, né, em saúde, enfim, para que a gente pudesse tomar alguma decisão. É um fato novo, acho que não nos deparamos ainda com esse tipo de questionamento. Não, ainda não, mas são ações que a gente precisa analisar. Obviamente que nós estamos falando aqui de uma situação que ela é específica, mas sempre lembrando em consideração que nós temos que tratar todos os ambientes dentro das características e riscos que cada ambiente oferece àquelas pessoas que lá frequentam. Então, precisa ser analisado. Leonardo Vassoler, Clique RDC de Chapecó. Em entrevista com a vice-governadora, ela ressaltou a preocupação com a lisura e a transparência no processo de contratação do hospital de campanha e sugeriu que o Estado seguisse o modelo de hospital usado pelo governo federal, que custaria 10 milhões e não 77 milhões. Acha que esse posicionamento é válido? Seria viável fazer o hospital no modelo em que ela sugeriu? Bom, é lamentável esse tipo de posicionamento. Me parece que tem em redes sociais também, de uma pessoa que detém um alto cargo no Poder Executivo Estadual. Nós lamentamos, penso que é uma declaração não responsável por quem tem acesso, inclusive, às informações no poder público. Inclusive, a vice-governadora participa do grupo de trabalho ao enfrentamento do Covid, tem acesso a documentações e todas as documentações são públicas. Então, a gente tem... O Dr. Elton, inclusive, esteve hoje na Assembleia Legislativa, acho que esse tema também voltou lá, o João Batista também esteve na Assembleia, conversando com os deputados, explicando. Nós já enviamos documentos para o Tribunal de Contas, de forma de informação, né? Também para o Ministério Público, informando os dados, os números, enfim. E a gente tem comparações com esse modelo, por exemplo, que é um modelo federal, e cada qual fala de si. E o ministro Mandetta, eu acho que colocou isso de forma muito responsável e foi muito feliz quando ele disse: você tem que saber o que você está comparando, o que é que eu estou comprando aqui com o que eu estou comprando lá no outro lado. Como eu não tenho informação, eu não tenho condições de avaliar. Então, penso que essas declarações têm que ser dadas com muita responsabilidade, porque o governo trabalha com transparência e nós temos todo o interesse em colocar para a sociedade os valores, como foram construídos esses valores. O que nós estamos contratando não é um hospital, muito diferente de construir um hospital. Nós estamos contratando serviços 24 horas por dia, serviços de alimentação, serviços de higiene, de limpeza, de vigilância, de todos os aspectos possíveis que funcionam dentro de um hospital, mão de obra, médicos, são 100 leitos de UTI, medicamentos, insumos, enfim, tudo o que precisa para um hospital funcionar. Isso vai muito mais além do que construir uma instalação física, que me parece que é o modelo que a vice-governadora tem feito a referência. Então, nós lamentamos esse tipo de comentário, né, de posicionamento, até porque, ainda mais com quem tem acesso à informação, está dentro do próprio governo. Charles Spig, Rádio Clube Blumenau. O governo do estado tem condições de fornecer gratuitamente máscaras para a população mais carente? O governo federal poderia auxiliar? Bom, na verdade, neste momento, nós estamos trabalhando aí, enquanto estado, justamente na busca de equipamentos de proteção individual para todos os profissionais de saúde. Temos a informação que existem várias entidades aí de voluntariado que estão produzindo máscaras, especialmente para as pessoas com baixo poder aquisitivo, que não têm condições de adquirir. E acreditamos que, de uma forma conjunta, Estado e sociedade civil organizada, nós possamos sim ofertar a essas pessoas que têm menos recursos financeiros para adquirir e até mesmo dificuldade de construção e elaboração de uma máscara de tecido. E nós temos recebido bastante informações aí de entidades que já estão produzindo esse tipo de trabalho.
Marcelo Lula, SC em pauta. O governo tem dito que TCE e MP participaram da elaboração da proposta de cotação para instalação do hospital de campanha. Os dois poderes negaram. Por qual motivo o governo não atendeu às orientações? Nós fizemos uma reunião antes do lançamento do chamamento, e essa reunião ela esteve presente a doutora Denise Regina Strucker, diretora de controle de licitações e contratos do Tribunal de Contas. Essa reunião ela foi orientativa, né? Ela foi anterior ao processo. O professor também, Luiz Felipe Ferreira, controlador-geral do Estado, a servidora pública Karen Sabrina, diretora de Gestão e Licitações da Secretaria de Estado da Administração, a doutora Simone de Souza Becker, auditora-geral do Estado, o auditor Rodrigo Stiger, da Secretaria de Estado da Fazenda, outra funcionária da CEA, Carla Gianni. Enfim, esses órgãos eles foram representados nessa reunião, e o Tribunal de Contas do Estado fez alguns apontamentos por escrito para as futuras contratações que a Defesa Civil, né, o governo do Estado vai acatar. A Controladoria Geral do Estado também fez apontamentos para aquela contratação específica, e todos os apontamentos foram levados em consideração naquele chamamento público e no contrato. Fábio Bispo, pelo Estado. Qual é o número de internados em UTI por coronavírus no Estado e qual é a taxa total de ocupação dos nossos leitos? Bom, no momento nós estamos, então, ao todo, com 98 pacientes internados em leitos de UTI de Covid-19. Desses 98, nós temos 57 confirmados, dos quais 27 estão em leitos públicos, seja da rede própria ou da rede de filantropia, e 30 deles estão em leitos privados, ou seja, através de planos de saúde, enfim, hospitais privados do Estado. E, além disso, nós temos 41 que estão sob suspeição, dos quais 30 suspeitos na rede pública e 11 suspeitos na rede privada, o que vai fazer o total de 98 pacientes internados entre suspeitos e confirmados. Com relação à disponibilidade de leitos somente para a Covid, né, nós temos já disponíveis no Estado 247 leitos adultos novos, e nós temos, além disso, mais os 74 leitos que já foram bloqueados lá no início das nossas atividades. Então, nós temos mais de 190 leitos aí disponíveis para atendimento da Covid, e, obviamente, que, em sendo necessário, nós temos ainda a possibilidade de ampliação, porque nós temos também uma boa parte da parcela de leitos da rede anterior do SUS, ou seja, aqueles 810 leitos que estão também desocupados e que poderiam ser, neste momento, destinados à Covid-19. Pergunta da Rádio Clube e Rádio Nereu Ramos de Blumenau. Houve uma solicitação ao CONFAS e aprovação para reduzir os tributos de produtos usados na prevenção do coronavírus, como álcool gel, máscaras e outros. Como está essa situação? Como o Estado vai garantir que essa redução chegue ao consumidor final? O Santa Catarina, como os demais estados, participa com o secretário da Fazenda, do CONFAS, e a proposição também é do nosso estado. É óbvio que a aprovação precisa ser unânime ali. Nós vamos aguardar a próxima reunião do CONFAS, mas estamos participando ativamente nesse processo também, de forma, a iniciativa também sendo do nosso estado. Bruno Dori, Jornal Diário do Iguaçu, Chapecó. A Prefeitura de São Domingos já confirma 6 casos, inclusive um bebê de 11 meses. Esses dados já estão em posse do Estado ou falta ainda a confirmação do LACEN? Os testes foram realizados em um laboratório particular credenciado. Bom, já constam do Estado, ou seja, das informações que estão de posse do Estado, com relação a São Domingos, 3 casos positivos realizados em laboratórios privados que já estão no nosso mapa de municípios. Temos ainda, além desses, 5 casos negativos através do LACEN e mais um caso que está em análise, o que perfaz aí um total para a cidade de São Domingos de 9 amostras oriundas daquele município, das quais 3 em laboratórios privados que já estão devidamente publicizadas nos nossos sites de informação.
Anderson Silva, NSC, sobre o Hospital de Campanha de Itajaí. Além dos 76,9 milhões divulgados pelo governo como custo de montagem, o contrato prevê ainda um custo mensal de 9,8 milhões. Ou seja, somado o valor de montagem e do custo mensal, o hospital custará, por 6 meses, 135,7 milhões. O custo mensal não está dentro do cálculo geral dos 76 milhões? O custo total da contratação é de 76,9 milhões. Nele está incluído toda a questão dos equipamentos, que vão ser depois incorporados ao patrimônio do público estadual e vão poder ser depois disponibilizados para os hospitais de Santa Catarina. Está incluído também todos os insumos, como o governador já falou, alimentação para os pacientes, alimentação para as equipes de saúde, todos os equipamentos médicos necessários para tratamento dos pacientes, limpeza do hospital, coleta de lixo hospitalar, tudo que for necessário. Então, equipamentos, pessoal, 450 profissionais e insumos. E esse valor de 135 milhões de reais, ele não confere com o valor do contrato. O valor total é de 76,9 milhões. Por isso que eu mencionei da importância, né, de nós termos responsabilidade para não divulgarmos notícia falsa, né? Seja lá quem for, pode participar do poder público, pode ser um integrante da administração pública direta, indireta, pode ser o cidadão. Não divulgar notícia falsa. A notícia verdadeira é essa. O custo total é de 76 milhões, mas não se trata de uma obra de construção. Na verdade, a obra de instalação física, a gente poderia resumir em que valor ali a instalação física, a construção em si da edificação ali, João Batista? Aproximadamente 600 mil reais. 600 mil reais. Então, as pessoas estão comparando o que nós estamos investindo com o hospital que está sendo construído por 10 milhões. São coisas distintas, absolutamente distintas. Nós estamos aproveitando alguns espaços pré-existentes, inclusive, para diminuir custos. São mais de 100 mil reais que a gente economiza e não tendo uma barraca de hospital de campanha, colocando ele dentro de uma instalação já previamente existente. E espaços, normalmente, que são utilizados para festas. Tão cedo nós não teremos festas, pela condição da pandemia. Por isso, a instalação de hospitais nesses locais que são mais seguros e que já têm ali alguma autonomia, como energia elétrica, como, enfim, acessibilidade. Então, a gente está juntando todos esses fatores, mas o que nós estamos contratando, nós não estamos construindo um hospital, nós estamos contratando um serviço completo, com profissionais, médicos formados, intensivistas, para atuar na frente do Covid-19 por 6 meses em Santa Catarina. E um resultado muito importante desse contrato, se nós formos comparar com os outros, todos que estão sendo feitos Brasil afora, é que os equipamentos que precisam ser trazidos para instalar nesse hospital de campanha, eles, ao final do processo, eles serão patrimônio do Estado de Santa Catarina e vão integrar os nossos hospitais. Até convém salientar, né, que esse valor de 76,9 milhões é o valor máximo, mas no próprio contrato prevê a possibilidade de doações de equipamentos, de insumos que serão abatidos. Que serão abatidos. Então, a gente vai descontando aquilo que a gente conseguir colocar no hospital de campanha. O contratado, a empresa contratada, não precisa alocar esse recurso, ou seja, a gente não paga para ele. Então é um processo longo, mas que a gente tem certeza que está sendo bem encaminhado pela Defesa Civil. Essa contratação foi feita pela Defesa Civil de Santa Catarina. Houve 4 proponentes, né? 4 empresas propostas, inclusive com propostas com valores superiores a esses que foi o da empresa vencedora de 76 milhões. Nós tivemos propostas com mais de 90 milhões. Confere? Foram 4 propostas, uma proposta de 76,9, uma outra com um valor um pouco maior. Inclusive houve uma lide na Justiça, um mandato de segurança entre as 2 primeiras empresas. Daí a Justiça determinou que fizéssemos uma reanálise das propostas. Elas foram reanalisadas e uma das empresas, então, teve que ser desclassificada por vícios insanáveis na sua proposta. Era uma proposta muito singela, sem detalhamento, principalmente o preço total, e mais outras 2 propostas com valores bem maiores. Mais de 90 milhões de reais as 2. Mais de 90 milhões. Eu sei porque eu acompanhei também algumas partes do processo, até porque quando a gente acompanha a sociedade questionando, a gente, né,
não é um processo que passou na nossa mão, mas é um processo que acaba chamando a atenção também do governador. Então, eu chamei as pessoas, olhei o que estava acontecendo e o que a gente percebe é que o processo tem lisura e está sendo encaminhado da melhor forma possível. Inclusive, como bem falou o secretário, né, o chefe da Defesa Civil, João Batista, esse contrato ele só é remunerado mediante medição, ou seja, se esses equipamentos não chegarem no Brasil, esses equipamentos não estiverem disponíveis, se a empresa começar a montar o hospital e não terminar, se ela montar o hospital, trouxer as pessoas, mas não tiver equipamentos porque não tem, isso tudo são situações que é absoluta responsabilidade da empresa. E é o nosso grande desafio hoje, comprar no mercado em que todo mundo quer, e todo o mundo realmente, né, é global, quer a mesma coisa. Todos os hospitais querem as mesmas coisas, todos os sistemas de saúde da Europa, da Ásia, da África, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, de qualquer continente, querem exatamente as mesmas coisas. Então, essa é uma forma também de garantir que Santa Catarina, esse modelo de contratação, Santa Catarina não fique desassistida nem de equipamentos e nem de profissionais de saúde também, que estão vindo junto com esse pacote dessa contratação. 2 perguntas do ND+, dos jornalistas Diogo de Souza e Cristiano Dalcin a respeito das atividades esportivas. Várias entidades reuniram-se em um documento para solicitar uma nova alternativa no que diz respeito à restrição das atividades físicas no Estado. A classe argumenta que esporte é vida e vetar a prática no fechamento de academias e estabelecimentos do gênero pode trazer mais prejuízo no que diz respeito à disseminação do vírus. Está na pauta o afrouxamento dessas restrições? Nós temos esse sentimento também de que a atividade física é fundamental para todos. Eu tenho muitos amigos que são proprietários de academias, eu frequentei, né, por muitos anos academias, a gente tem um ciclo de relacionamento, enfim, desde a década de 80, quando morava aqui em Florianópolis, depois quando fui para o sul do estado. Enfim, a gente conhece muita gente, uma rede muito grande de pessoas, inclusive que desenvolvem também como atividade laboral, né, vivem disso, e que também os resultados, obviamente, são muito bons para a sociedade. O que nós estamos sopesando hoje é o risco iminente do contágio, comparando com a questão da essencialidade de você estar bem fisicamente. E também a forma de fazer atividade física, que hoje muitas pessoas estão tentando fazer ela de forma individual, né, para não se expor em grupos, em conjunto, para que evite a transmissão do vírus. Então, esta semana, nós recebemos, o governo participou de uma reunião com o Conselho Regional de Educação Física, aqui representado, né, um representante do Conselho, e nós estamos aguardando uma proposta do setor para que a Secretaria de Saúde, através do Centro de Operações em Emergência de Saúde, o COES, possa analisar essa proposta e ver a viabilidade prática dela, de forma a colocar isso em prática de forma segura e responsável, para que a gente não tenha disseminação do vírus em alta escala. Algumas situações a gente sabe que hoje não tem saída, não tem uma condição de colocar em prática. Nós ainda não conseguimos construir um modelo que nos garantisse fiscalização e, ao mesmo tempo, segurança no retorno de atividades de academia. Sabemos da importância que temos com a atividade esportiva para a cabeça das pessoas, para o físico, inclusive para o sistema imunológico, né, estar bem preparado até mesmo para enfrentar o vírus. Tudo isso a gente sabe do grau de importância que tem os profissionais de saúde e a eles o nosso respeito. Ao mesmo tempo que a gente tem um grande dilema que é como compartilhar equipamentos, como suar sobre os equipamentos, como tocar nos equipamentos, como escorrer suor na testa, como estar num ambiente onde várias pessoas se reúnem e normalmente a pulsação, o batimento cardíaco acelera e ao mesmo tempo o ritmo respiratório aumenta, a inalação, ou seja, a projeção de partículas no mesmo ambiente se torna algo comum e todos vão compartilhar daquele mesmo ambiente, de forma que o risco, se a gente fosse desenhar, né, a gente tem algumas pesquisas que mostram como funciona o deslocamento no ar de partículas em suspensão, a gente ia ver que seria um ato de irresponsabilidade fechar os olhos para isso e dizer, não, pode funcionar. Então, nós temos realmente um grande dilema, né, um desafio com uma rede de profissionais, inclusive, que tem em todo o estado de Santa Catarina, né, de centenas, eu creio, de empregos, e a gente precisa, nessa hora, ser criativo. Então, nós vamos ouvir
o setor para ver de que forma segura a gente pode atuar também para participar com esse setor de alguma mudança, de alguma forma criativa de solução desse problema. Pergunta da redação da NSC a respeito do censo hospitalar, em que o Ministério da Saúde exige que diariamente sejam informados internações e altas por Covid-19 em leitos clínicos e de UTI, bem como o número de leitos de UTI disponíveis. O Estado já está cumprindo a exigência e irá divulgar aqui em Santa Catarina as informações? Bom, com relação aos leitos, nós, inclusive no dia de ontem, nós publicamos através do Centro de Operações mais uma portaria direcionada aos hospitais da rede. Essa portaria nós temos aí novamente um bloqueio de leitos de enfermaria para que nós tenhamos aí disponibilidade de leitos de enfermaria em todos os hospitais que fazem parte da rede. Hoje à tarde nós tivemos uma videoconferência com os hospitais filantrópicos para que nós pudéssemos esclarecer essa questão do bloqueio. E obviamente que enquanto UTI nós já temos esses dados todos catalogados, estamos informando. Diariamente o governador do estado, no início da coletiva, ele faz menção aos leitos de UTI, estamos informando sim o Ministério da Saúde. E com relação aos leitos de enfermaria, nós só estamos fazendo o ajuste fino agora com os hospitais, no sentido de nós temos uma métrica que foi adotada para toda a rede. Alguns já demonstraram que tem interesse em aumentar a quantidade de leitos de enfermaria, outros informaram que tem necessidade de diminuir. Isso está sendo feito, esse ajuste fino, para que nós passamos a divulgar a quantidade de leitos. Mas só para a gente ter uma ideia, são cerca de 3.400 leitos de enfermaria adulto e mais cerca de 400 leitos pediátricos que foram bloqueados desde ontem, para que nós tenhamos também disponibilidade desses leitos para toda a população catarinense. Outra pergunta da redação da NSC. O TJ voltou a suspender a contratação do hospital de campanha. A segunda colocada alega que os itens que o Estado disse que não havia na proposta não eram exigidos no edital. O que os senhores têm a dizer e se estavam ou não previstos no edital? Essa é uma informação nova, está chegando agora para nós. Vamos tomar pé da informação do Tribunal de Justiça e estava sim nas exigências no anexo 1 e no anexo 1A todas as especificações técnicas dos equipamentos. Então nós vamos avaliar o que veio do Tribunal de Justiça e fazer a devida resposta. Pergunta da Ana Vaz, do SBT. Ela informa que a Alesc acaba de aprovar atividade física e igrejas como serviços essenciais e pergunta se há intenção de sancionar essa legislação. Bom, em relação tanto às atividades físicas que eu acabei de mencionar, falei de academias, mas não se restringe só a academias de musculação, tem diversas outras academias, enfim, a prática desportiva, tem um campeonato que eu fui questionado agora essa semana também, o campeonato catarinense, enfim, futebol e tantos outros. E também a importância das igrejas, eu já mencionei isso aqui no dia de ontem, que a gente tenta construir agora um modelo que a gente consiga regulamentar especificamente das igrejas, que a gente consiga regulamentar as missas e cultos, a transmissão, público mínimo dentro das igrejas, quando se serve a comunhão ou a Santa Ceia, de que forma isso poderia ser servido entre as pessoas que são colaboradores, né? Não são os fiéis, mas são os colaboradores da igreja, para que não haja contato físico, enfim. A gente está tentando construir um modelo para isso. Inclusive, vamos conversar com alguns deputados aqui da Assembleia Legislativa que integram a bancada, né, de alguns segmentos religiosos, para que a gente consiga ter um desenho e ver a viabilidade prática de fazer isso de forma segura. Então, a questão da legislação, eu acho que a aprovação é recente, né, não sei se foi no dia de hoje, a votação. Isso tem prazo para o governo vir analisar, entender, né, vai passar pela PGE, vai passar enfim, por todos os pareceres, né, de constitucionalidade, enfim, de adequação também. Não é só a questão legal hoje que a gente avalia, mas também, ao mesmo tempo, o movimento é um movimento seguro, né? De que forma, em sendo considerado essencial, de que forma isso influencia no funcionamento ou não dessas atividades e, se funcionarem, de que forma elas devem funcionar. Então, uma série de avaliações que o governo vai fazer de forma muito tranquila, muito responsável, nos prazos especificados em lei. Então, logo a gente tem uma decisão, a sociedade vai ficar sabendo a respeito dessa iniciativa. As perguntas de hoje, encaminham os senhores para as considerações finais. Acho importante destacar esse caso do município de São Domingos, é um município do oeste catarinense, né?
e as pessoas dizem que nós não temos casos, né? No Oeste não havia detectado alguns casos, e como a gente sabe, começam a aparecer. Então, a gente entende que o estado todo deve ser tratado como se, havendo casos, não é? A certeza. É mais ou menos o que a Celesc, as companhias de energia elétrica, as concessionárias, avisam: olha, nós vamos fazer uma manutenção, mas se o tempo não for favorável, a gente não vai fazer essa manutenção, daí não vai faltar luz. Mas, nesse período, considere, né, como se não tivesse, como se que a rede tivesse energizada, ou seja, a energia elétrica é algo que você não vê. Da mesma forma, você não sabe se o fio está energizado ou não, as tomadas, enfim. Então, da mesma forma, o vírus. Então, a gente tem que considerar que todo cidadão hoje teve contato com alguém, ou pode ter tido contato com alguém, mesmo que ele não apresente sinais e sintomas, e ele esteja aí potencialmente transmitindo o vírus. Então, esse é o respeito que nós temos que ter uns com os outros. E esse sinal de aparecer caso confirmado, que está sendo averiguado, né, pelo laboratório, não foi confirmado já pelo laboratório em Santa Catarina, São Domingos? Isso, estamos com 3, né? 3 confirmados no laboratório privado, 5 que foram negativados e 1 que está em análise. Perfeito. Então, é importante para a gente entender esse movimento. Nós já temos no oeste de Santa Catarina também. E a gente pode se perguntar, por que não ter? Né? Nós tínhamos temos voos que chegam a Chapecó, que saem aqui de Florianópolis, o pessoal que vem de São Paulo, que vem, enfim, de vários estados brasileiros e podem ter tido contato com outras pessoas. Então, nós temos que entender que o risco ele é para todos os lugares, por isso a gente fala para ficar em casa aqueles que podem e os que não podem sair com máscara, né? Está aí a doutora Lígia que pode nos orientar, né, doutora? Acho que temos boas práticas para colocar em ação, não é isso? Isso, eu penso que nós estamos falando bastante sobre afrouxamento, né? E essa é uma coisa que não pode ter do ponto de vista individual. O afrouxamento não pode ocorrer da sua parte individual. Então, a lavagem das mãos periodicamente, o uso das máscaras, o distanciamento social, isso são coisas fundamentais que vão ajudar a gente a controlar essa pandemia. Tudo bem. Mais alguma consideração final, secretário? Vamos só destacar que iniciamos ontem, hoje, novamente, ao final da nossa coletiva, nós teremos a divulgação dos nossos boletins, um boletim informativo com todos os dados do Estado, também um painel onde nós temos a visualização de algumas informações sobre o enfrentamento da Covid-19. Relembrar que nós estamos, então, com 884 casos confirmados dentro do território, dos quais 29 óbitos causados pela Covid-19. E, novamente, recobrar que todos tomem conhecimento das orientações do Estado. Nós temos, o governador, ele constantemente informa a respeito do nosso site. Lá nós temos todas as informações necessárias para a população, regras de conduta, quais são as portarias vigentes que foram emitidas pelo governo do Estado, pelo COIS, quais são os decretos que foram publicados, enfim, todas as informações necessárias para que todos se informem e, obviamente, como bem colocado, que as pessoas passem a adotar condutas individuais que vão refletir diretamente na nossa coletividade. Tenhamos todos uma boa noite. Obrigado. Uma boa noite a todos também. E informar também que, devido à progressão dos números e a constatação da situação no nosso estado, nós estamos encaminhando a publicação do decreto do Executivo da situação, né, o estado de calamidade pública em Santa Catarina, em decorrência, então, do Covid-19. Existia um decreto legislativo, só que ele era relacionado à questão da parte fiscal do Estado, e a gente está encaminhando agora da parte de emergência em saúde pública e em proteção e defesa civil. Muito bem, muito obrigado a todos que nos acompanham. Nós estamos de fato em guerra, e essa é uma guerra que está começando, a gente tem bem consciência disso, e por isso esses cuidados que a doutora Lígia falou e que nós estamos repetindo aqui, da responsabilidade pessoal de cada um. Cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade, e essa responsabilidade ela pode salvar muitas vidas. Isso nós temos que estar muito atentos e focados nisso, porque cada gesto nosso, cada movimento, muitas vezes a gente se sente seguro em estar não utilizando máscara, mas enfim, temos que lembrar que também é um exemplo que a gente dá para as outras pessoas.
quando a gente cede à questão estética, quando a gente aceita utilizar uma máscara, seja ela confeccionada em casa ou seja ela adquirida no local de venda, a gente está mostrando para as pessoas que todos devem compartilhar esse ato de responsabilidade. É um ato de respeito a outra pessoa. A gente sabe que tem muitos povos que têm costumes assim, de higiene, deixar calçados do lado de fora, e muitas vezes no Brasil isso não é um hábito, né? Mas hoje a gente vai ter que passar a adotá-lo. Você chegar na casa de uma pessoa, peça licença, mas deixe seu calçado de fora, enfim, se tiver que ir, né? Porque o ideal é que não haja visitações nesse período, mas eventualmente se isso tiver que acontecer, todos esses hábitos, a utilização da máscara, a utilização de luva, em caso de prestadores de serviço, tudo isso vai fazer com que o resultado final seja muito melhor. A gente vai evitar aglomerações também e vai salvar muitas vidas, muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Então, nós queremos agradecer, pedir para nos seguir, compartilhar, e aqueles que nos assistem nos canais de governo, compartilhe com seus amigos e chame as pessoas também para estarem acompanhando esse canal de notícias e acesse lá coronavírus.sc.gov.br, e ali nós temos muitas informações, tudo que o Elton falou aqui a respeito de decretos, de portarias, de todo o compilado das legislações. Ali você pode ter acesso seguro, de informações verdadeiras e fidedignas, todas as notícias novas, portal de transparência que nós vamos instalar ali também, no que diz respeito a todas as contratações, tudo que houver nas contratações vão estar registrados ali, o histórico, todas as intervenções, todas as consultas, tudo que tiver que for de movimento público, né, no que diz respeito à lisura dos processos, nós vamos colocar no site coronavírus.sc.gov.br, para que todo mundo tenha acesso livre e não fique imaginando ou fazendo qualquer julgamento sem o conhecimento de fato das questões concretas desse caso específico. Tá? Muito obrigado a todos, temos uma boa noite e amanhã, também no mesmo horário, sempre às 18 horas, a gente deve estar atualizando aqui os números para Santa Catarina. A gente sabe que a gente perdeu mais uma pessoa em Santa Catarina, mas os nossos números ainda estão sob controle e a gente vai continuar trabalhando firmemente para que a gente não tenha mais nenhum caso. O nosso grande objetivo é proteger as pessoas. Muito obrigado, boa noite a todos.